tenho uma mensagem muito simples para compartilhar contigo nessa noite, mas talvez essa mensagem ela vai tocar em alguns pontos específicos da sua vida, do seu coração, que pode gerar um certo conforto, mas tem cura que vem através do desconforto. Tem cura. É interessante ver aquelas pessoas quando elas caem, deslocam o ombro. Aí quem tem habilidade vem lá e coloca o ombro no lugar. A pessoa grita, mas, passou. Então tem dor, fala para o teu irmão, tem dor que cura. Né? Tem dor que cura. Glória a Deus por isso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 20, o versículo, para ter um bom contexto, a partir do Lucas 20. Que susto. Lucas 20, 21. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém, ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos ler isso junto? 3, 2, 1. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha para o irmão e diz assim, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pai, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é bendita, Senhor. Fala conosco uma vez mais, que o nosso coração venha estar atento, receptivo à Tua palavra, que todos os inimigos da Tua palavra caiam por terra em nome de Jesus. Meu Pai, que a Tua palavra encontre no nosso coração boa terra, para que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem tomar os seus lugares. Irmãos, quando eu estava aqui refinando o estudo dessa mensagem, e é sempre assim, sempre quando eu tenho muito claro aquilo que eu vou pregar, eu tento ouvir algumas pessoas que pregaram a respeito daquilo, até para ver se eu estou numa linha correta, se eu estou o que tem falado a respeito daquele assunto. E interessante que, para não dizer para você que eu não achei nada em cima desse texto, eu achei uma mensagem no YouTube assim, uma mensagem no YouTube. E aí, outras citações tem muita, todo mundo cita isso em várias mensagens, né? Mas é um texto, talvez, não é dos mais confortáveis que um pregador possa escolher, sobretudo para uma noite de domingo. Mas o Senhor tem falado desse texto no meu coração já tem uns dias. Quando eu vou ministrar aqui para vocês, eu não abro uma caixinha de promessa e escolho um versículo lá. Eu não pego o meu celular e sorteio o versículo do dia. Mas Deus tem ministrado aquilo comigo há algum tempo. Eu tenho entendido, porque se você não entende, você não consegue replicar. E aí, depois de entendido, alguns textos requerem coragem. E talvez essa pregação de hoje, que não, como eu disse, é um texto muito simples. Mas ela vai requerer um pouquinho de coragem para ir até o fim. Mas um homem como eu não vai fugir. Amém? Irmãos, o contexto é muito simples, um contexto resumido. Jesus já tinha arrumado alguns inimigos. Os fariseus já queriam de toda forma pegar ele.
Eles queriam de toda forma encontrar alguma falha, encontrar alguma heresia, encontrar alguma distorção no discurso de Jesus, de modo que pudessem prendê-lo, e melhor ainda, se pudessem até matá-lo. Então eles estavam ali na cola de Jesus, estavam ali medindo palavra por palavra, conspirando, pensando em alguma forma que eles pudessem surpreendê-lo. Só que eles esqueceram o que ele estava falando, eles estavam pensando daquele que no princípio ele já estava lá. Como é que vai pegar de surpresa, Bruna, alguém que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e sem Ele nada do que se tem feito teria sido feito? Não iriam conseguir pegá-lo desprevenido, mas tentaram. E nessa situação aqui, um grupo se reúne com outro grupo, e eles tentam surpreender Jesus com uma coisa muito capciosa. Era uma pergunta assim que ela tinha um sentido muito fácil de gerar confusão. Porque quando eles chegam e perguntam assim: Jesus, é ou não é lícito pagar imposto? Existia ali um povo que não queria pagar o imposto, porque eles entendiam que a terra Deus tinha dado a Abraão. Deus não tinha dado a terra para César, Deus tinha dado a terra a Abraão. Então não era lícito eles pagarem aquele tributo daquela terra que, por herança, no entendimento deles, era deles, a César. Esse entendimento no coração, havia uma revolta no coração deles quanto a isso. E eles esperavam Jesus dizer assim do tipo: não paga o imposto. O que iria trazer um problemão para Jesus diante dos romanos. Agora surgiu um pregador, surgiu um profeta que está falando que não pode pagar imposto. Ia arranjar um problemão para Jesus. Por outro lado, se Jesus simplesmente falasse, não, tem que pagar imposto, e ele não soubesse estruturar esse tema, ele ia arrumar mais uma revolta com os judeus, que iam falar, tem mais um aqui que está apoiando Roma. Então, era uma situação que exigia muita sabedoria para sair dela. É uma situação que ia requerer muita inteligência. E eles colocam na mesa: é lícito dar o tributo a César ou não? E aí Jesus olha para eles, porque Jesus, quando ele olha para nós, irmãos, ele te conhece por dentro. Se você, só para fazer uma comparação, você se conhece com a nitidez de um raio-x. Jesus te conhece com a nitidez de uma ressonância magnética. Você não se conhece o quanto Jesus te conhece. E quando Jesus olha a cara daqueles bonecos de barro, né? Olha a cara daqueles bonecos de barro ali tentando encurralá-lo, e ele pensando talvez, meu Deus, eu soprei no primeiro de vocês. Eu estava lá no Éden, quando o primeiro foi formado. Que astúcia de vocês. Jesus percebe o coração deles e dispara uma palavra: ei, me mostre uma moeda. E rapidamente, né, sempre tem os mais sanguíneos da turma, né? O mais sanguíneo enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda. E não era uma moeda comum, era uma moeda de um denário. Um denário, ele representava uma diária de trabalho. Era a diária comum de um trabalhador daqueles dias. E quando ele tira aquela moeda, Jesus pergunta: o que está escrito aí? De quem que é a imagem que está aí? Porque ali existiam duas situações. Naquela moeda, a imagem que tinha era a imagem de César. A imagem é essa. Só que existia ali um conjunto de letras que seria uma abreviação, quase que um acrônimo, que significava, até anotei aqui, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, sumo sacerdote. Tinha a face
e tinha uma autodeclaração do imperador se colocando como uma divindade, se colocando como divino. E aí Jesus, ele vai separar aquilo ali, ó. A palavra, ela não é tão cortante que ela entra na divisão da alma com o espírito. Jesus entra então nesse exemplo que ele tem da moeda e separa. Opa, aqui tem um governante. E ao governante é devido sim o tributo. Mas ao governante não é devido glória. Ao governante não é devida a divindade. Ao governante não é... Ele não é digno desse termo de sumo sacerdote. Até porque quem estava falando era o sumo sacerdote dos bens eternos, aleluia. E aí quando Jesus vê aquela imagem, ele diz assim, ó: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus faz uma cirurgia ali. Ele é cirúrgico, de uma forma muito simples. E nós conhecemos essa frase de muito tempo. E eu comecei a meditar um pouquinho sobre o que seriam então coisas de César e coisas de Deus. Quais seriam possíveis obrigações a César e obrigações a Deus? E eu elenquei algumas aqui para nós conversarmos nessa noite. Começando por coisas de César. Era necessário ter obediência à lei civil. Nós somos brasileiros. O nosso ponto máximo de autoridade como Estado-nação, as nossas regras máximas estão escritas num livro. Vocês lembram qual que é? A Carta Magna. A nossa Constituição, ela tem ali os princípios da nação. E enquanto brasileiro, nós temos que seguir aqueles princípios. Enquanto para cidadãos brasileiros, há uma responsabilidade civil a ser obedecida. E todas as vezes que nós ferirmos aquela responsabilidade civil, penalidades podem acontecer conosco. E aí é por isso que o nosso estado de governo, ele é formalizado em 3 pilares: executivo, legislativo e judiciário. Um pensa na lei, o outro executa a lei e o outro aplica e corrige os desvios dela. Deveria ser assim, de uma forma harmônica. Então nós, como cidadãos brasileiros, é coisa de César seguir a Constituição. Você não jogar uma pedra na prefeitura é coisa de César. E precisamos cumprir as coisas de César até o momento que elas não sobreponham as coisas de Deus. É coisa de César pagar imposto. Você tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto de renda. É coisa de César. É coisa de César. Você vai ter que pensar na sua aposentadoria. Faz parte da nossa estrutura social desses dias. Você tem que cuidar disso. Faz parte. Ah, mas não vou cuidar não, vou esperar Jesus voltar. E se Jesus voltar daqui 50 anos? E aí? Você vai deixar a sua família perecer? Tem que cuidar. É coisa de César. Precisamos ter esse tipo de atenção. Precisamos ter esse tipo de cuidado. Tem que trabalhar, tem que poupar. Faz parte das coisas dessa vida as quais nós não temos como fugir. As quais nós precisamos cumprir. As quais nós não temos como ficar alheios a tais realidades. Enquanto Jesus não voltar, você vai ter que andar vestido. Se não for, você vai ser preso por atentado ao pudor. São coisas de César, mas que precisamos cumprir aqui nesses dias. Precisamos estar atentos a ela. Ah, eu não concordo com o presidente. Existe um limite para a sua, como posso dizer? Descontentação, oposição, discordância. Existe um limite, dependendo do que você falar,
aquele senhor lá do STF encosta lá, manda encostar um carro da Federal e te leva embora pro quartinho solteiro. Precisamos ser bons cidadãos. Fala para o teu irmão, você tem que ser um bom cidadão. Daniel era um bom cidadão. Misael, Azarias, Ananias eram bons cidadãos. E eles foram excelentes cidadãos até que o rei colocou algo que afetava o relacionamento deles com Deus. Aí eles preferiram a morte. Irmãos, eles preferiram a morte. Eles preferiram a cova dos leões. Outros preferiram a fornalha com fogo ardente, porque naquele momento a lei civil estava tentando sobrepor o relacionamento com Deus, e ali eles se posicionaram. Ali eles tinham um propósito maior. Eu gosto de lembrar também, fica esquecidinha nesse caso, né? A gente lembra de Daniel, a gente lembra dos 3 meninos, mas um outro exemplo poderoso que sobrepõe a lei civil é de Esther. Esther não era permitido entrar no palácio sem ser anunciado. Você entrava no palácio do rei quando ou você era convidado, ou quando você marcava uma audiência e o rei te dava um horário. Pode vir aqui na segunda-feira, 10 da manhã. Mas uma mulher, ela quebra a regra. Ela chama as suas amas ali, chama a sua equipe, fala, vamos jejuar 3 dias, 3 noites, e eu vou me apresentar ao rei. Eu sei que não pode, mas se eu morrer, eu morri. E ela vai até o palácio real, e é fantástico que quando a porta do palácio abre, e a Esther vem, eu vejo a Esther como uma representação da igreja, como um exército com as suas bandeiras, aleluia. Quando ela entra gloriosa, quando ela entra na unção diante do rei, o rei levanta do trono, e em vez do rei emitir um decreto, prenda ela, em vez do rei emitir uma palavra, quem deixou essa maluca entrar aqui? O rei olha e fala, minha rainha, pede-me até metade do teu reino que eu te dou. Aleluia! Sobrepôs a lei. Sobrepôs. E Deus honrou aquela atitude. Mas, quando você lê Heróis da Fé, Hebreus 11, a Bíblia vai falando dos generais. Só que aí chega uma hora que a Bíblia fala de homens que para manter o seu posicionamento foram devorados por leões, foram cerrados ao meio, foram arrastados pelas cidades, foram incendiados em praça pública. Meu Deus, esses homens e mulheres, aleluia, eles resistiram até o fim, eles foram até o último momento, porque foi colocado diante deles uma escolha: honrar a Deus ou honrar os homens. Então entenda que é um conjunto de responsabilidades que envolve o dar a César o que é de César. Um conjunto de responsabilidades. E nós temos que segui-las até o momento em que elas não sobrepõem aquilo que Deus pede de nós, aquilo que Deus exige de nós. Amém até aqui? Muito bem. Coisas de César, mas há também coisas de Deus. Eu queria, dona Lília, coloca para mim em 1 Crônicas, capítulo 29, vamos ler o versículo do 11 ao 14. 1 Crônicas 29. Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus,
graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Senhoras e senhores, isso é uma pequena citação de quem é o Deus glorioso que nós servimos, aleluia. O digno de honra, o digno de majestade, o digno de poder, o digno de louvor, aleluia. O digno, você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus a Ele? O digno que você levantar sua mão e glorificar a Ele. O digno de aleluia, o digno de cânticos, aleluia. O digno das orações, o digno dos seus jejuns, o digno, aleluia, das suas ofertas, dos seus dízimos. Ele é rei sobre toda a terra. Rei de reis, Senhor de senhores, Ele é absoluto, Ele é poderoso. Meu Deus, Ele pode recolher os oceanos na palma da sua mão. Eu amo Ele dizendo para Jó: onde estava tu, ó Jó, aleluia, quando eu dei nome para as estrelas? Onde estava tu, ó Jó, quando eu criei tudo que existe? O nosso Deus, irmãos, Ele não cabe numa caixa teológica, Ele não cabe dentro do nosso conhecimento, Ele não cabe, mas ainda assim, Ele se revela a nós, de uma forma que nós possamos ter pelo menos um vislumbre, que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, louvado seja Ele. Lília, pode deixar o primeiro versículo, 29 e 11, louvado seja Ele, o poderoso, o grande, o digno de honra, o vitorioso das batalhas, a majestade santa, aleluia, aquele que tem tudo, tudo é teu, Senhor, tudo é teu, o reino é teu, aleluia. Essa igreja é tua, esse povo aqui é teu também, amém? Aleluia. Somos ovelhas do pasto dele, meu Deus, filhos dele, meu Deus, porque em Jesus, aleluia, Ele mesmo disse que Ele deu o poder para que todos aqueles que nele crescem fossem feitos filhos de Deus. Senhoras e senhores, isso não é algo simples, o Filho te deu poder para isso. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos. Renarai Kondarasa. Você não veio da evolução da meba, não. Você não veio da evolução do macaco, não, aleluia. Ele colocou a mão no barro. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele molda o boneco do Éden. Ele sopra o ruá no boneco e o boneco vira alma vivente, aleluia. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Fala para o teu irmão: na sua veia corre o domínio do reino de Deus, porque Ele criou o homem para dominar sobre toda a criação. Olha, na sua veia, fala para ele, tem um DNA criativo, porque é o seu pai. Desde o princípio Ele libera palavras que criam. Então o poder, a inspiração de criar também está na sua vida, e você vai ser usado nesses dias para isso, para criar coisas novas, para criar cenários novos, para criar um tempo novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, é Deus de milagre, é Deus de promessa, Ele é luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Adai Robadarasa. Oh Deus dos milagres, oh Mianarasa, Deus que se faz conhecer a nós, falhos, pequenos, mas o amor dele é tão grande.
O amor dele é tão abundante, aleluia. O amor dele é tão poderoso que ele podia ter parado lá no Éden. Nós vamos criar esse boneco aqui, mas ele vai dar trabalho. Esse bonequinho aqui, ele vai pecar, ele vai errar. Não tem problema não, aleluia. Vamos criar ele, porque existe redenção para ele, aleluia. Eu vou me revelar, você vai morrer por ele, você vai empoderá-los e vai chegar o dia que eles estarão conosco de novo. Se isso não for amor, não tem um hino bem antigo que fala assim, se isso, como é que é? Ah, que bom que tem aqui os que nasceram na breia. Eu fico apaixonado por ele, irmãos. Eu fico entusiasmado. E assim de verdade, não é nem aqui que eu vou pregar, mas eu fico olhando um versículo como esse, assim, ó. É a mesma coisa para mim que abrir uma caixa de bombom bem gostosa, assim, ó. E eu vou pegando um por um, que delícia, oh que maravilha, meu Deus, teu Senhor, teu é o poder, Senhor, meu Deus, se teu é o poder, os meus inimigos já estão vencidos, os meus inimigos já estão derrubados, aleluia, se teu é o poder, Senhor, as situações que se levantam para mim, elas não são nada, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, ninguém há que possa ficar de pé diante de ti, Senhor, Deus, vitorioso, como canta a pastora Paula aqui, vitorioso Ele é, meu Deus, Ele é maravilhoso, igual Ele fala para Manoá e para a mulher dele, Ele estava lá, lá no livro de Juízes, Ele estava lá, Wesley, quando chega aquele anjo e fala, o menino não vai comer isso, não vai comer aquilo, tal, ok, está indo embora, o maná pergunta, ei, me fala o seu nome, antes de você ir embora, e ele fala, por que pergunta o meu nome, sendo que ele é maravilhoso, ele estava lá, irmãos, meu Deus, Ele é digno de tudo, Ele é digno de tudo. Por quê? Porque tudo vem dEle. E tudo é para Ele. E para Ele é a glória. Para Ele é a glória. Coisas de Deus. Mas, senhoras e senhores, tenho percebido, tenho visto, que muitas das vezes, talvez você não, talvez os meus irmãos lá do Paraná, ou talvez você sim, nós temos pegado coisas de Deus e dadas a César. Dai a César o que é? Não tem problema nenhum, pode dar a César o que é dele, mas dai a Deus o que é de Deus. Eu anotei 4 coisinhas aqui para a gente refletir um pouquinho. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Vamos abrir só para em respeito, né? Essa está na mente nossa, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Lucas ainda vai dizer de toda a sua força. O primeiro lugar é de Deus. A primeira coisa que temos dado a César nesses dias é o primeiro lugar que deveria ser de Deus. Pergunta para o seu irmão, você tem feito isso, irmão?
quem tem o primeiro lugar na sua vida? Não responda. Quem tem o primeiro lugar da sua vida? Quem traz a maior alegria ao seu coração? Quem alegra mais a sua alma? Quem consegue absorver o melhor do seu tempo? Quem consegue absorver o melhor dos seus talentos? Quem consegue desfrutar da melhor versão que você é? E aí, sabe o que eu anotei aqui? Que muitos de nós têm encaixado Deus na nossa agenda. Encaixado Deus. É muito comum. Você vai no culto no final de semana, a pessoa fala, se... Vocês nunca falaram isso, não? Se der, eu vou. Se Deus quiser, eu vou. Se eu puder, eu vou. Uai, sou. Aonde está esse tal de primeiro lugar é de Deus? Se eu só me movo em direção a Ele, se me sobra tempo. Onde está esse primeiro lugar a Deus? Que eu só me movo a Ele se eu gostar do pregador, se eu gostar do louvor. Aonde está esse primeiro lugar a Deus quando vivemos? Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho, se o meu celular ruim não travar. Eu vou fazer uma propaganda aqui negativa. Se você for comprar um celular, não compre um A32. 7 vezes 24. Nós temos 189 horas por semana. Quantas? 189 horas por semana. Fala para o teu irmão assim, meu querido irmão, quantas dessas horas você tem dedicado ao primeiro da sua vida? Ah, Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, meu Deus. Por quê? Porque nós precisamos de uma reflexão e voltar ao lugar aonde o Senhor é o primeiro. Precisamos, irmãos. Porque, tu pode falar que nem o dízimo dessas horas você deu. Que o dízimo delas são 18 horas. Dividido por 7, são praticamente 3 horas por dia. Ao Senhor. E aí vou te falar uma coisa que é verdade. É muito melhor você dar 10 minutos de coração genuíno do que você dar 2 horas lá morto. Mas nós podemos fazer melhor. Todos nós aqui podemos fazer melhor. Podemos. É muito evidente. Nós aqui no pastoreio, quando olhamos às vezes o comportamento de algumas ovelhas, é muito claro para nós que Jesus está na linha 20 da vida dela. Está na linha 25. Irmãos, os mandamentos são para os cegos, porque os que enxergam seguem princípios. Mandamento é para cego, para quem está no véu. O véu foi retirado de nós, aleluia. E aí, meus irmãos, a partir do véu sendo retirado, os princípios da palavra nos regem. E a partir desse entendimento maduro, eu preciso olhar e ser honesto comigo. Deus está de fato no primeiro lugar do meu dia? Deus está de fato? Como é que anda a sua oração? Como é que anda o seu jejum? Como é que anda a sua leitura da palavra? Como é que anda? E aqui nós temos um público seleto, porque aqui está a noiva do Senhor, amém? Amém? E Ele levou cativo o cativeiro, e derramou dons aos homens. Então aqui há homens e mulheres ainda de posse de dons. Tem 2 tipos de crente aqui. Os 2 podem dar glória a Deus. Porque está aqueles que já conhecem os seus dons, e há aqueles que ainda não conhecem os seus dons.
mas Deus derramou dons para a igreja. Amém? Então tem um dom em você. O que pode acontecer é você conhecê-lo ou não conhecê-lo. E agora, independente de qual cenário você está, você tem multiplicado o seu dom? Tem multiplicado o seu talento? E aí é muito fácil de perceber isso. A gente tem um mordomo que só vem na escala. A gente tem músico do louvor que só vem quando está escalado. Semana de oração, meu Deus. É que a gente não pode acrescentar nenhuma vírgula nas escrituras. Senão dava para escrever assim, ó, Evangelho segundo o pastor Everton. Daqui 5 segundos você joga fora, tá bom? E orem para que a volta dele não seja na semana de oração. Ore para que a volta dele não seja na semana de oração. E não é que você não faz essas coisas porque você não ama Jesus. Eu acredito que nós amamos Jesus genuinamente, mas nós precisamos de uma ação do Espírito Santo para colocar Ele no lugar aonde Ele tem que estar na nossa vida, que é o lugar de primazia, que é o primeiro lugar, que é o lugar da excelência. E aí, nos nossos dias, o que tem acontecido? Nós temos encaixado Deus na nossa agenda. Temos encaixado. Quantos aqui gostam de dormir domingo de manhã? Dá um glória a Deus aí. E fala a verdade, porque você está na igreja. Quantos gostam de dormir domingo de manhã? Glória a Deus. Eu gosto, irmãos, eu não sou bobo. Claro que eu gosto. Claro que eu gosto. Mas essa igreja tem uma atividade domingo de manhã. É um tempo de buscar ensino. É um tempo de buscar conhecimento de Deus. É um tempo que nós podemos falar ali, debater com os professores, aprender uns com os outros. E muitos não vêm. Por quê? Porque trabalham. Glória a Deus porque trabalham. Porque estão cansados. Glória a Deus porque estão cansados. Só que se você for ver lá na essência, lá no profundo e no escondido, Deus no primeiro lugar. E eu te falo isso nesta noite com muito amor e carinho, para te dar a oportunidade de refletir, para te dar a oportunidade de corrigir algumas rotas. Eu não estou falando de, eu não pude hoje estar numa reunião. Normal, irmãos, todos nós temos imprevistos, todos nós temos situações, mas eu estou falando da falta de desejo no coração de entender. Esse tempo com Deus aqui é importante. Esse tempo com Deus é essencial. Lucas 14, Lília, versículo 16. Vamos ler uns para aí agora. Lucas 14, 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos começaram a excusar-se. Isso é uma palavra bonita para dar desculpa. Todos começaram a dar desculpa, dizendo primeiro: comprei um campo, tenho que vê-lo. Rogo-te que me dá licença, me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Desculpa também, fica para uma próxima. Outro disse: casei-me, aleluia, por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Quantas das vezes nós não estamos no grupo dos excusados? Porque muitas das vezes nós já celebramos ali o restante,
que a gente pega o contexto primeiro do versículo, que ele foi aplicado aos judeus que rejeitaram a palavra, e nós somos os gentios encontrados, né, nas esquinas, encontrados lá no império das trevas. Quem aqui estava no império das trevas? Eu estava lá, mas ele me tirou de lá, glória a Deus por isso, aleluia. Ele nos removeu daquele lugar de maldição, de treva, de tristeza, de ódio, e nos trouxe para o reino do seu Pai, o reino do seu Filho, melhor dizendo, o reino do Filho do seu amor, aleluia. Mas senhoras e senhores, você já foi introduzido ao reino, você já foi trazido à presença dele, ele já arrancou de você a marca do pecado, e neste momento, esta palavra é com você. Não se dê por escusado, não se dê por escusado. Meus irmãos, a fé evangélica, ela é diferente da fé romana. A fé romana, você pode pegar um folhetim que vai acontecer daqui 6 meses e já está tudo certo. Nosso evangelho é vivo. Vivo. Servimos a um Deus vivo. Você não trocou somente de prédio de congregar. Você não trocou somente as vestes de ir para a igreja. Teoricamente, você fez uma escolha por Jesus. Você fez uma escolha por Ele. E essa escolha por Ele tem que estar no primeiro lugar. É muito... Quando você olha na Bíblia a questão noivo-noiva, é para facilitar o nosso entendimento, que o Senhor queria umas coisas dessas. Deixa eu ver aqui, quem que está noivo aqui agora? Casou, né, Denner? Glória a Deus por isso. Aleluia. Oh, Denner, aleluia. Então vou pegar você de lua de mel mesmo. O Denner e a Sara casaram, se bem que já tem agora uns diazinhos, né? Tem quantos meses? 3 meses. 90 dias, está na garantia ainda. Não de troca. Em nome de Jesus. E aí, eles estavam doidos para casar, irmãos. Eles queriam casar. Apaixonados. Olha o sorriso dele. Olha para a igreja dele, olha aí para a igreja. Você é bonito, ó. Você é bonito, olha para eles aí, ó. Olha esse sorriso de quem acabou de casar. Sorriso aí, irmãos, pode ter conta para pagar, pode o que for, o sorriso fica ali. Apaixonado. E quando você está apaixonado, você não faz loucura pela paixão? Quem aqui já fez loucura apaixonado? Vocês estão brincando comigo. Vocês estão brincando comigo. Não fez não, Mateus? Um homem como tu fugiria? Quando a gente está apaixonado, a gente faz coisas além da nossa personalidade. Fazemos coisas além do normal, porque o nosso coração está movido por aquela pessoa ali em primazia. Irmãos, eu não esqueço isso. Eu passei 11 meses. Eu tirava uma bicicleta de um porta-malas de um ônibus. Que hora que era isso? Quase meia-noite. Descia na rodovia da faculdade, tirava a bicicleta do porta-mala, pedalava até a casa da pastora Paula. Naquele horário, o meu sogro era tipo um viking, sabe? Ele era grandão, barbudo, cabeludo. Então, quando eu chegava lá, o portão estava com umas 20 voltas de corrente já. Chegava a Vraidner, olhava ela, os corações ficavam assim, tuc, 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 tuc. Mas ia dar um beijo pela gradinha assim, um selinho, ó, plupt. E tinha que ser rápido, senão o sogro tinha que gritar, Paula! Rapidinho, ia lá, via ela, dava um selinho nela. Pegava a bicicleta, irmãos, andava 15 km. 15 km é mais do que daqui em Dores de Campos, irmãos. Deixa eu ver aqui. Não é à toa que naquela época, eu era bem mais magro que o Denner. Eu era bem magrinho. Mas, irmãos, para um monte de gente era loucura.
Mas para mim aquilo não custava nada. Não custava nada, porque a paixão fazia você fazer aquilo. A paixão te movia, compensava. Sabe o que está faltando um pouquinho na igreja? Paixão por Jesus. Está faltando paixão por Jesus, sabe? Paixão que te leva a tomar um banho e vir para a igreja. Meu Deus do céu. Paixão que te leva a abrir a sua Bíblia e ler. Paixão que te leva a desligar lá o Teodoro Sampaio e ligar um louvor na sua casa. Paixão que te leve, aleluia, a renunciar ao pecado e vir de encontro a Jesus. Mas se não tiver paixão, você vai ficar no básico. Vai ficar no básico. E eu estou só no primeiro ponto. Temos tomado o primeiro lugar, que é de Deus. Vamos para o segundo? Amém? Provérbios 3, Lília, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Por que em pleno 26 de novembro de 2023, tem gente ainda que reluta em ser dizimista e ofertante? Isso é avareza. Isso é domínio de Mamon. Falei para vocês que ia ficar mais estreito. Volta ali. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Se eu não dou as primícias da renda, o que eu estou fazendo? Então, eu não estou dando honra. Honrar o Senhor no louvor é muito fácil, irmãos. Honrar o Senhor até onde não nos custa nada é muito fácil. Lucas 16, 10 diz assim, ó: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Vou te dizer uma coisa por experiência própria. Experiência própria. Eu vivi muito esse infiel no pouco. O primeiro ano da minha vida cristã, eu fui infiel no pouco. E comi literalmente o pão que o diabo amassou, como se fala. Na verdade, nem esse pão tinha para mim comer. Até o pão que o diabo amassou sumiu da minha casa. Porque eu fui coração duro. Eu fui avarento. E eu não esqueço, irmãos, eu não esqueço da virada de chave. A minha esposa precisou de um medicamento que não custava 10 reais, não custava 10 reais, Jonas. E eu não tinha. E eu tinha aquelas frases assim, ó, que eu falava para mim mesmo. Eu e o diabo combinava, ó, eu não vou dar o dízimo esse mês, eu não vou pagar a luz. O diabo tá certo, verdade. Mês que vem, ó, diabo, eu não vou dar o dízimo esse mês, senão não paga a água. O diabo tá certo. E eu só afundando. Só afundando. Só afundando. E aí naquele momento que a minha esposa precisou de um medicamento que não custava 10 reais, eu não tinha 10 reais. Me bateu uma vergonha tão grande de mim. Foi uma dupla vergonha. A Bíblia fala da dupla honra. Quem me alcançou ali foi a dupla vergonha. Qual foi a dupla vergonha? A primeira vergonha que eu fiquei foi de Deus. Falei, meu Deus, que avareza minha. A segunda vergonha foi da minha esposa. Meu Deus, tirar ela da casa dos pais dela. Não era muito melhor que a minha casa não, mas esse remédio de 10 reais eu ia ter. E me deu uma vergonha muito grande. E eu falei assim, depois daquele dia, eu vou ser um dizimista. Eu vou ser um ofertante. Eu vou ser generoso na obra. Primeiro salarinho que eu peguei de 400 reais, que era o que eu ganhava, 40 reais estava lá. Aprendi a ser dizimista.
Irmão, foi fácil no começo? Não foi fácil. Foi determinação. Não foi fácil. Aprendi a ser ofertante, porque dizem uma coisa, oferta é outra. Aprendi a ser um dizimista e ofertante. O que eu colhi disso? Graças a Deus eu aprendi no meu primeiro ano de crente. Graças a Deus. Isso tem 21 anos. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Olha que maravilha. Estou ficando velho mesmo. Eu nunca mais tive um ano. Nunca mais tive um ano que eu não ganhei mais do que o outro. Nunca mais. 21 anos. O Senhor tem sempre acrescentado a nossa colheita. Sempre acrescentado, sempre acrescentado. Porque nós aprendemos a ser fiel lá nos R$400. E aí daqui a pouquinho tem 13º, férias, aprendemos a ser fiel também no muito. Quando aprendemos a ser fiel no pouco, aprendemos também a ser fiel no muito. Eu já atrás conversava com uma pessoa, e ela falava assim, seus sonhos de adolescência, de jovem, foram realizados ou não? E aí eu comecei a olhar e comecei a pensar, irmãos. Eu queria, como todo adolescente, queria ter um carro. Tenho um carro. Queria ter uma família. Tenho uma família. Queria ser pai. Cadê as bonitonas? Estão lá em cima? Sou pai. Queria estudar. Estudei, fiz graduação, pós, mestrado. Estou fazendo um doutorado. Queria ter uma casa. Tem uma casa lá. E bonita, viu? Porque Deus é bom, né, Bruna? Deus é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Tem uns forros bonitos naquela casa de gesso, não tem, Wesley? Pintura bonita lá, não tem? Os irmãos daqui que ajudaram. Está lá. Aí eu falei para a pessoa assim, mas teve uma coisa que eu queria ser que eu não consegui ser. Já assumi. Eu queria ter sido médico. E um dia eu conto para vocês que eu conheci a pastora Paula por essa loucura de querer ser médico. Falei, eu não fui médico, isso eu não fui. Mas estou vivo ainda, amém? E a pessoa disse bem assim, você já parou para pensar que você é médico de alma de pessoas? Falei, opa, então os sonhos realizaram. Então os sonhos realizaram. E meus irmãos, sonho exige recurso. Sonho exige recurso. E se você não plantar, não tem o que você colher. Quando eu falo aqui, como eu estou falando agora de dízimo, eu estou falando da minha vida, da minha experiência. Que o Senhor tem abençoado. De ir em outros lugares do mundo, irmãos. Eu fui criado em São Pedro, Ivaí. Procura no mapa do Paraná, que você achar, eu te dou R$10. Você só vai achar quando você der o zoom. Você não vai achar no mapa do Paraná São Pedro, Ivaí. Mas de São Pedro, Ivaí, irmãos, já pisei na Bélgica, em Dubai, no Japão, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, até no Paraguai, que não conta, mas fui a outra nação, Israel, Dubai. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Eu quero te dizer uma coisa, alguém aqui tem algum sonho ainda por ser realizado? Levanta a sua mão em nome de Jesus, aleluia. Que eu quero te dizer, aleluia, em nome do Senhor Jesus, que uma chave no seu coração de fidelidade seja virada, para que você possa desfrutar do melhor de Deus, aleluia. Para que você possa alcançar sonhos que estão talvez com teia de aranha, que as teias de aranha sejam removidas e os seus sonhos voltem à realidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a gente tem dado a César
o que é de Deus. Temos dado o primeiro lugar a César. Temos dado toda a nossa renda a César, e não devolvendo o que é de Deus. Presos em Mamon. Jesus nos advertiu disso, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí, meus irmãos, eu penso uma coisa assim muito simples. Agora chega final de ano, é muito comum as pessoas fazerem churrasco. Faz churrasco de família, faz churrasco de trabalho, né? Até o gerente do banco faz churrasco, é o gerente do banco. Olha o que Deus faz aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Lá na empresa, no empreendedor. Ó, dá glória a Deus aí que trabalha com ele. A gente gosta de fazer churrasco. E aí, quando a gente faz um churrasco desse tipo de coisa, é muito tradicional a gente fazer o quê? Uma faquinha. A gente divide a conta. E a gente não divide com alegria? Divide com alegria. Quando você se engaja, se é visitante, se não é visitante, você pode ficar tranquilo com esse momento, tá? Mas quando você está engajado numa igreja, você começa a entender, ter pertencimento. Eu faço parte desse lugar. Esse lugar abençoa a minha família. Esse lugar abençoa a minha casa. Esse lugar abençoa os meus filhos. Ó, essa igreja tem culto de mulher que cuida da minha mulher. Essa igreja tem culto de homem que cuida do marido. Essa igreja tem culto de adolescente, está tendo culto de crianças agora, tem culto de jovem. E você simplesmente pensa: não tem que contribuir aqui não, porque eu sou livre, Deus é bom. Sabe o que você está fazendo? Você é aquele cara que vai no churrasco e nunca divide a conta. Você é aquele cara que senta na mesa e nunca ajuda ninguém. Isso é avareza. Isso é avareza. Isso é feio. A conta vai ser paga, com ou sem você. A conta é paga, irmãos, sem qualquer um de nós. Porque quando Deus age para que uma igreja se abra, Deus sustenta aquilo. Deus usa. O que ele vai fazer? O pastor Everton não quer mais dizimar, ele vai pegar o Wesley aqui, vai transbordar o Wesley 7 vezes mais. Aí ele vai dizimar por ele e por mim. Deus faz assim. Fala para o teu irmão: se você não quiser, Deus vai transbordar o teu vizinho 7 vezes mais. Mas se você quiser, aleluia, a bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João 14:15, dona Lília. Se alguém não conhecia a Lília, é a nossa editora de imagens ali hoje. João 14:15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Por que você não pega no mercado um pacotão de arroz, uma bandeja de iogurte bem grandona, e sai lá sem pagar assim, ó? Por que você não faz isso? Porque senão o segurança te dá uma paulada na cabeça. Se for uma loja que tem aqueles bip, 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 os bip vão disparar, sua cara vai vermelhar, a polícia vai encostar, e aí já era. Você respeita. Você obedece. Você obedece tudo aquilo que você tem respeito. Você obedece a tudo aquilo que você tem temor. Você obedece a tudo aquilo que você sabe que pode te trazer punição. E nós vivemos um tempo hoje, o qual é como se os nossos pecados pudessem ficar numa conta de banco. Sabe quando você saca do limite? Ela vai ficando negativa, vai ficando negativa. Quando eu me arrependo genuinamente, o que acontece? O saldo volta a zero. Mas se eu não me arrependo, ela vai ficando negativa. E haverá um dia de ajustar as contas.
Fala para o teu irmão, pode ficar bem tranquilo. Haverá um dia para ajustar as contas. Fica tranquilo, vai ter um dia que vai ajustar. Asaf já se preocupou com isso. Asaf um dia começou a andar na rua, ai meu Deus, parece que esse povo que não adora a Deus está vivendo mais tranquilo que eu. Olha, ele tem um carro melhor que o meu. Olha, que o filho dele é mais gordinho que o meu. Olha, a mulher dele reclama menos que a minha. Meu Deus do céu, parece que o ímpio está vivendo melhor que eu. Aí ele entra na igreja e fala, oh meu Deus do céu. Quando ele entra na igreja, ele entende o que Deus tinha para a vida dele. Nós temos sido negligentes em guardar os mandamentos. Temos sido negligentes, irmãos. Temos sido negligentes com o pecado. Temos sido negligentes. O que tem de crente murmurador? Não vou nem falar aqueles pecadão dos top 10, não. Os top 10 você vê lá depois em Êxodo 20, né? Não vou nem falar dos top 10. O que tem de crente fofoqueiro, mentiroso, inventor de história, crente 171, é 171 que fala? É isso mesmo? Sim ou não é? É, né? Crente 171, crente lascivioso. O que é lascivioso? Crente muito sensual, entregue à sensualidade. Meu Deus, irmãos. Tem gente que se olhar as redes sociais dessa pessoa, você fala, não, essa pessoa que nunca viu Jesus, não. Essa pessoa que nunca viu Jesus, não, mas ele é crente, olha aqui, ó, ele é da igreja de Nazareno, misericórdia. O Wallace e a Maiara, como líder de jovens, pena muito com isso, né? Meu Deus. Mas não é só vocês, não. Os velhos também é ruim de lidar. Não é só os jovens, não. Irmãos, quando não obedecemos a Deus, estamos demonstrando não ter temor para com Ele. Estamos demonstrando de que isso aqui, ó, é um livro filosófico. Eu não obedeço. Quando eu não obedeço, eu transformo a Bíblia num livro filosófico para a minha vida. Agora eu quero te dizer uma coisa com muito amor e carinho. Entendendo a Bíblia como a palavra de Deus ou como um livro filosófico, haverá um dia que o céu vai se abrir. Jesus vai voltar em poder e glória. Todo joelho se dobrará e haverá um grande julgamento. Então não vale a pena, irmãos, não vale a pena, quando o pastor fica aqui falando para você, esse monte de coisa que eu falei aqui, que nós temos entregado a César, que são de Deus. O pastor não quer ser o cara chato da sua vida, o pastor não quer ser o cara que tentou estragar a sua noite de domingo, o pastor só quer somente, eu só quero, o dia que eu estiver lá com Jesus, eu olhar para o lado e ver você. Eu só quero isso. Eu só quero o dia que eu chegar nas bodas, eu ver alguém. Quem vai estar lá, vai dar um joinha para mim? E aí, pastor, estou lá! Eu quero te ver lá. Até porque, se você não falar isso, quando você chegar lá, você fala, mas cadê o pastor? Pastor Everton! Pastor Everton! Aí vem um anjo e fala, ele não está aqui não. Como assim não está aqui não? Não, ele se calou. Havia um rebanho diante dele, ele se calou. Havia um rebanho diante dele, para manter todo mundo ali feliz, ele tirou o pecado da mensagem e manteve só as bênçãos do Evangelho. E essa conta, eu não vou pagar. Essa eu não vou pagar. Mas eu quero te ver lá e bater na sua mão ainda. Chegamos? Estamos juntos, amém? Lucas 9, 23 fala de uma coisa que está caindo em desuso, que diz assim, ó, Lucas 9, que susto, cheguei de errado, Lucas 9, 23, e se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não, negar a si mesmo é ruim demais. Por que jejuar é difícil?
porque as suas tripas ficam... E você fala, não vou comer. Quem manda aqui sou eu. Negar a si mesmo é difícil. Negar a si mesmo vai exigir de você um esforço além. Mas é necessário para estar com Jesus. É necessário para caminhar nos passos com Ele. Se alguém quer vir após mim, se negue dia a dia e tome a sua cruz. O Evangelho vai exigir de nós renúncias, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pode hoje fazer tudo aquilo que você sempre fez, estando sentado nesse banco hoje, reavalie que algum ponto daquele versículo você não está vivendo. Se você está vivendo a sua vida como você sempre viveu, ou você não está negando a si mesmo, ou você não está tomando a sua cruz, ou pior, você pode até não estar nem seguindo Jesus. E seguir Jesus vai exigir renúncias. Seguir Jesus vai exigir mudanças. Antigamente, diz a história, não sou de tão antigamente assim, graças a Deus. Não tanto, estou aqui quase. Que os crentes de uma cidade, eles eram conhecidos de longe. Você conhecia o crente pela forma que ele se vestia, pelas pessoas com as quais ela se relacionava, pelo seu linguajar. Você conhecia um crente. Hoje tem hora que o irmão Stantinha aqui é o mais terrível que tem. O irmão Stantinha chega num lugar e fala assim, eu sou crente. Você olha para ele, a roupa não é de crente. E quando eu falo que a roupa não é de crente, que ele está mostrando as pernas, está mostrando um decote, está sem camisa na rua. O irmão Stantinha, eu olho a roupa, não é de crente. Ele abre a boca e falou 5 palavrão. Eu olho os amigos dele, é só treva igual ele. Aí por irmão Stantinha falar que ele é crente, tem que mostrar a carteirinha, mostrar o certificado de batismo, mostrar que ele foi apresentado na igreja, porque você não vê transformação nenhuma. Ah, irmãos, é tão bom. A caminhada do Evangelho, ela tem algumas coisas assim, tem um sabor tão gostoso. E se você não viveu isso, você vai viver o que eu vou dizer em nome de Jesus. É tão bom quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, que você chegou ali em terra estranha, e alguém para assim, começa a olhar para você, e tal. E aí tem um negócio diferente em você. E aí ele não sabe, tem uma áurea positiva. Ah, eu sinto umas luzes positivas sobre você. Dependendo da matriz que ele vem e tem de religião, né? Ele está vendo que você está cheio do Espírito Santo. Só que ele não sabe nem o que é aquilo. Quando você é leve, olha que energia boa que está chegando com você. Agora se é outro reteté igual a gente, né? Já chega assim. Tu é servo, não é? Você é crente, né? E já entra na roda. Deixa o menino pegar. Irmãos, brincadeiras à parte, é tão gostoso quando isso acontece. Que em nome do Senhor Jesus, você chega em lugares que sem abrir a sua boca, sem revelar o seu nome, sem dizer quem você é, as pessoas olhem para você e vejam, o Espírito Santo está dentro da sua vida. Deus está em você. Você não vai falar nada, mas você vai chegar, você vai mudar a atmosfera do lugar. Ei, você vai chegar em lugares que vai estar ali aquele clima pesado, que vai estar ali aquela desesperança, mas quando você chegar ali, o céu vai se abrir, aleluia. A presença de Deus através da sua vida, ela vai dissipar as trevas, porque quando era trevas, quando era escuridão, Deus libera uma palavra, haja luz, e a treva foi dissipada, aleluia, e você carrega Deus em você. Mas para isso eu não posso ter uma obediência relativa. O que é uma obediência relativa? Eu obedeço quando faz sentido.
Eu obedeço até onde eu acho que tem que obedecer. Eu obedeço até onde... Não, isso aqui já... A Bíblia, como alguns têm dito já hoje, né? A Bíblia está desatualizada. Irmãos, Jesus está no Novo Testamento? Então o Novo Testamento não está desatualizado. Jesus está no Antigo Testamento? Então o Antigo Testamento não está desatualizado. Jesus está antes dos Testamentos? Então nada que ele fala está desatualizado. Nada que ele fala está desatualizado. É o nosso coração que é pecador por natureza. É o nosso coração que, se o Espírito Santo não estiver com o volante nas mãos, não estiver na gerência, ele é inclinado ao mal. Ele é inclinado ao mal. E ele não quer aquilo. Mas aí você vai buscar Deus, amém? Você vai buscar Deus, amém? Você vai buscar Deus, amém? Você vai buscar Deus, você vai orar, você vai ler a Bíblia, e quando a tua carne querer falar, faz aquilo, você vai lembrar, não, eu vou me negar, eu digo não a você, carne, eu olho para a cruz, eu vou avançar em Cristo, eu vou avançar em direção às minhas promessas, eu não vou deixar o pecado me atrasar, eu não vou deixar o relativismo me envolver, eu vou permanecer de pé, eu vou permanecer na chamada, eu vou permanecer focado, eu não vou dar a César o que pertence a Deus. Ou vai? Vai ou não vai? Deixa eu ficar de pé, em nome de Jesus. Dai a César o que é de César, não tem problema. Mas dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Dons e talentos parados. Dons e talentos que não são utilizados. Falta de preocupação com as almas. Falta de prioridade com o reino de Deus. Falta de honra ao Senhor com os meus bens. Não dá a César o que é de Deus. Não faz isso. Eu tenho uma oração, irmãos, muitas das vezes eu oro ela, e é uma oração assim muito sincera. E eu falo assim, Deus, me dá uma oportunidade de mudar, sem que o Senhor me quebre para isso. Porque se precisa, Ele quebra. Se precisa, Ele amassa o barro. Mas eu oro assim, Senhor, me dá a oportunidade. Espírito Santo me ajuda a rever, me ajuda a vencer situações, me ajuda a me posicionar seriamente contra algumas coisas, Senhor, sem que o Senhor precise pesar a sua mão sobre a minha vida, sem que eu precise perder tempo. Irmão, Israel ficou 40 anos andando errante no deserto. 40 anos. 40 anos, é muito tempo perdido. Eu não quero perder tempo, Jesus. Eu quero ler um último texto, que é de 2 Crônicas 7,14. Um texto muito conhecido. 2 Crônicas 7,14 diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Transforma esse texto numa oração de arrependimento, numa oração de reposicionamento.
transforma esse texto na sua oração nessa noite. Senhor Jesus, eu não quero dar a César o que é teu. Eu não quero dar a Mamon o que é teu. Eu também não quero gastar com os meus próprios prazeres o que é teu. Eu não quero gastar a minha vida fora de ti, Jesus. Meu Deus, ó Pai, nos dá a medida exata para esse tempo. Nos dá, Senhor, a visão clara. Meu Deus, que possamos sair da caixa da religiosidade. A religiosidade não vai me salvar. Eu preciso, Senhor, me posicionar como um filho nessa hora. Eu preciso, meu Pai, me posicionar como um filho maduro. E para isso, Senhor, eu quero, meu Deus, nessa noite, eu quero pedir perdão, Pai. Perdão por todas as vezes, Senhor, que o Senhor não teve o primeiro lugar na minha vida. Meu Deus, quantas vezes outros compromissos foram priorizados a estar na Tua presença. Quantas vezes, Senhor, outras situações foram priorizadas a estar na Tua presença. E eu enganei o meu coração dizendo que era importante, que era necessário. Mas o Senhor mesmo disse, uma coisa só é necessária. E nós temos tanta dificuldade, Senhor, para praticar tais palavras. Mas o fato de eu ter dificuldade para viver uma realidade da Bíblia, não anula essa verdade. Então eu preciso do Espírito Santo da sua ajuda, para que eu consiga viver as realidades ainda não alcançadas. Eu preciso, Espírito Santo, eu dependo de Ti, para entrar em territórios de autoridade que eu ainda não consegui entrar, Senhor. Eu dependo de Ti, Espírito Santo, para entrar em níveis de santidade que eu ainda não consegui entrar, meu Pai. Em níveis de dependência que eu ainda não consegui viver. Nos ajuda, Espírito Santo, que haja um tratamento do nosso caráter, que haja um tratamento, meu Pai, do nosso homem interior, Senhor meu Deus. É por isso que em Efésios 3 o Senhor fala que o Teu Espírito, Ele vai agir no homem interior, porque o Teu Espírito Santo, Ele confronta o nosso homem interior, Ele transforma o nosso homem interior, Senhor, de modo que a nossa vida comece a agradar a Ti, meu Pai. Meu Deus, eu quero que o Senhor tenha alegria na minha vida. Eu quero que o Senhor tenha alegria, meu Pai, em mim, Senhor, aleluia. Eu quero, Senhor, ser um filho que traz alegria ao coração do Pai. Eu não quero ser um filho penoso, eu não quero ser um filho pesado, eu não quero ser um filho que traz tristeza. Eu não quero, Senhor, eu quero ser um filho ao qual o Senhor celebra. Como o Senhor fez com Jó. O Senhor olhou para aquele exército celestial, até para o próprio adversário e disse: tem visto meu servo Jó? Homem fiel, homem temente, homem reto, homem justo. Meu Deus, que o nosso coração, ele entre num nível de retidão tão quanto, meu Pai, tão grande, ao qual o Senhor possa se alegrar de nós, ao qual o Senhor possa, aleluia, meu Deus, alinhar o nosso coração em todas as áreas,